Bem-vindos ao Executando Boas Ideias, o videocast é onde a gente investiga a origem de ideias que deram e estão dando certo e principalmente qual é a jornada que as pessoas ou o grupo de pessoas que tiveram essas ideias acaba percorrendo para garantir que essas ideias virem grandes cases de sucesso. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui meu amigo Rodrigo Santoro. O Rodrigo há mais de 20 anos atrás, teve uma ideia. Ele vem de uma família de leiloeiros e ele teve uma ideia de tirar o ambiente, o leilão desse ambiente físico. E naquela época a internet estava começando e o Rodrigo teve a ideia de tentar levar isso para o ambiente online. Mais de 20 anos depois, a Superbid, que hoje é SBX, ele vai ter oportunidade de falar isso, é a maior plataforma transacional financeira de bens de capital da América Latina. Então, Rodrigo, baita prazer estar com você aqui mais uma vez, tá? E eu acho que você deveria começar contando um pouquinho pra gente da tua origem, que você vem dessa família Sim, de leiloeiro, e sim. o que que aconteceu, o que que foi esse trigger que aconteceu na tua cabeça, sei lá, em Bom, 1990 e pouco, que te fez empreender num caminho que você vem trilhando até hoje ainda. sem dúvida. Eu falo brincando, mas tem muita profundidade que eu me descobri empreendedor de uma forma meio sem querer, porque toda vez que você precisa batalhar para ter alguma coisa, você precisa correr atrás daquilo que você acredita e aquilo que você quer trazer de qualidade de vida para sua família, né? Então, acho que o primeiro propósito de vida de todo ser humano é ter alguma forma de poder sustentar a minha família de forma perene. Então, eu virei empreendedor um pouco porque eu não tinha outro caminho para a minha vida. Eu tinha que virar empreendedor, eu tinha que virar empreendedor, Por por necessidade. necessidade. Então, isso é Ah, uma questão obviamente, de uma forma bastante simplista uhum, e com bastante humildade. Então, uhum. nesta jornada de empreendedor, eu me descobri uma série de etapas da minha vida e fui me descobrindo um monte de coisas que eu gostava mais e coisas que eu gostava menos. Uhum. Mas basicamente a jornada inicial nossa começa trazendo para o mundo digital transações que eram feitas exclusivamente no mundo físico, ou seja, disputas no mundo digital de coisas que estavam sendo vendidas, ou seja, leilões digitais. Naquela época, quando foi isso? Isso em 1990? 99, ali por volta de 99 até 2000. E era uma questão ali eu tinha 30 anos de idade, eu estava começando a minha vida praticamente. eh, e ali foi o início de tudo, de realmente querer perceber que ser empreendedor e empreender e efetivamente começar alguma coisa do zero requer, além de muita resiliência e muita coragem, né, acima de tudo, Uhum. requer você estar cercado das pessoas certas no lugar certo. Então, esse talvez seja o maior, se eu pudesse dar um insight assim para um empreendedor, você tem que estar sempre cercado das melhores pessoas que estejam disponíveis para você. E você sempre teve uma característica, agora eu conheço o Rodrigo há bastante tempo, tive a oportunidade, a felicidade de acompanhar essa jornada dele aí por muitos anos, e você sempre teve esse talento, né? Esse talento e essa generosidade de conseguir atrair gente legal para estar junto com você nessa jornada, né? Isso você considera que foi uma coisa assim, que foi um dos Na, pontos. na verdade, assim, eu não. Esse é o meu caráter, né? O meu jeito de ser é de extrema generosidade com as pessoas que estão sempre ao meu lado Uhum, construindo algo junto. Então, uhum, muitas vezes já aconteceu, e por diversas vezes, de no final do ano sobrou pouco dinheiro e quem mais foi remunerado não fui eu, foi os executivos da companhia. uhum. Então, esses sinais todos sempre foram muito claros para o time que a gente está sempre junto na dificuldade e sempre junto, obviamente, nas coisas boas. Então, a conquista da companhia, de onde a gente está hoje como companhia, eu tenho muito orgulho da companhia que a gente chegou a ser hoje, entendeu? Eu tenho Aham. muito orgulho de chegar onde eu cheguei, de algo do zero, absolutamente, que eu brinco, uma padaria online, e se transformar na companhia com a governança que a gente estabeleceu para ela hoje. Assim, antes da gente chegar na onde a Superbid está hoje, porque realmente os números são impressionantes, mas naquele momento, no tempo, você começou com um grupinho pequeno de Éramos pessoas, 6, como eu brinco. éramos seis. Éramos 6. Os éramos 6 ali, sempre com muito espírito empreendedor, de querer construir algo
disruptivo e novo. E Até isso, porque a internet estava nos primórdios, quase não exato, ali existia, né? era os primeiros VCs, né, os primeiros de capital de ventures de risco que apareceram, começaram a aparecer por ali. Uhum, E ali se teve um monte de investimentos de um monte de gente que montou negócios com dinheiros de VCs, né? uhum. Eu nasci nessa mesma época aí. E para mim era um negócio meio esdrúxulo, assim, porque as pessoas montavam planos de negócio em PowerPoint e levantavam toneladas de dinheiro com coisas que não dava, fazia muito sentido para Foi mim. aquela bolha da internet que estourou em É, 2000, 2001, alguma coisa assim, né? exatamente. Então por ali, a gente nasceu por ali. Então ali foi um grande aprendizado também, porque no final do dia eu peguei um plano de negócio que eu achava que era viável, ó, isso aqui é viável para a gente fazer, isso aqui a gente faz diferente do que os outros fazem, todo mundo faz ZIG, nós vamos fazer ZAG, né? Uma das coisas que eu aprendi com você e com o Gama, na época lá da Neogama. Se o mundo faz ZIG, a gente faz ZAG. Então, foi um É. dos maiores aprendizados que eu tive ali, das convivências que eu tive com você, na época que a gente estava ali sendo É. atendido pela Neogama, na época que você e o Gama atendiam a gente ali, foi exatamente isso, de procurar ser diferente daquilo que a gente fazia, não procurar ser igual a ninguém. Uhum. Então, isso, de uma certa forma, a gente sempre foi um player e continua sendo que ocupa o espaço em branco que ninguém ocupou ainda, entendeu? Ninguém ocupou o espaço em branco de ser uma ITF, como eu falo. Uhum. Rodrigo, mas o que é uma ITF? A ITF é uma infraestrutura tecnológica financeira que suporta transações de diversos tipos de leilão, de mercado balcão, ou seja lá qual é a forma no qual você deseja construir uma transação no mundo digital e poder trazer conformidade e trazer toda a transparência necessária para essa transação que você está fazendo para vender um bem de capital. É. Agora, a Então, Superbid hoje, vamos lá, é uma ETF sim, mas antes de chegar a ser essa ETF que você é, lá atrás você teve a visão de levar os leilões online, você montou uma plataforma de tecnologia para poder operar esses é leilões que online, a né? gente começa como um broker, né? A minha vida começou como um broker. O que é ser um broker? É achar pessoas que querem vender coisas, fazer um trabalho e trabalhar aqueles ativos para achar compradores e ficar com a minha comissão. Isso é broker. Uhum, E no decorrer da jornada, a gente se tornou um broker muito importante, que uhum. hoje eu atribuo ao nome da companhia, Sou de Leilões. É uma companhia que hoje ela se tornou uma liderança muito grande como um service importante para ajudar pessoas que precisam de um broker Uhum. para poder ajudá-lo a vender os ativos que ela se propõe a vender. E vocês viraram, na América Latina, a Superbid hoje tem 5 escritórios, 4 escritórios, né? E aí vem a Superbid. A Superbid, no final do dia, ela é a ITF, né, como eu chamo. Ela é a infraestrutura que suporta essa transação toda. Então, ela é Uhum. composta, obviamente, uma instituição de pagamento no coração dela, onde tanto vendedores e compradores têm que ter conta de pagamento e essa instituição de pagamento ela é regulada pelo Banco Central. Então, Ou isso é seja, um escrow account, na verdade, que a Ou gente seja, montou. qualquer pessoa para vender alguma coisa na plataforma ou para comprar alguma coisa na plataforma, na teoria tem que abrir uma conta Tem que abrir uma dentro, conta, tem que tem que abrir abrir uma uma conta. conta. E esse processo de abertura de conta, ele está todo alinhado com todo o processo, como a gente é regulado pelo Banco Central, Uhum, necessariamente quem vai vender passa todo pelo processo de anti-money laundering. Então, claro. você não vai conseguir jamais fazer qualquer tipo de transação dentro do nosso ambiente se Uhum. de alguma forma a gente tem certeza de que aquilo não está alinhado com as melhores práticas. Ou seja, além de estar facilitando o aspecto da venda, compra, de ser essa plataforma transacional que você está criando, você também está ajudando a limpar o mercado do lixo do É que mais não. do que isso, né? A Hum, gente não tem pretensão. A gente, como eu falo, né? A gente sendo show de leilões, tem uma capacidade de fazer curadoria de uma série de classe de ativos que a gente é muito competente de ser broker, uhum. de ajudar as pessoas a vender pelo melhor preço. E, claro, a gente cobra comissões para fazer isso com os nossos leilões. Então, a plataforma em si é tudo aquilo que a gente desenvolveu para nós como broker. Não tinha sentido eu usar só eu como broker essa plataforma toda financeira que a gente Uhum, idealizou. uhum. Hoje ela é aberta a qualquer broker que queira usar a plataforma e estruturar os seus processos de curadoria dentro da plataforma SBX, ele pode ter o canal próprio dele. Peraí, então só para entender, o que era Superbid antigamente virou Sold. E aí É, você tem ainda uma plataforma, que é a SBX, que você franqueia para qualquer pessoa, cujo modelo de negócio é um modelo diferente do que é o exato. da Sold. Exato. Na verdade,
a comunidade Superbid hoje continua existindo com uma série de brokers dentro que se utilizam para fazer transações aqui dentro. E A ele Sold é um paga por grande transação, player. ele paga por transação, vamos dizer assim. E a Sold, teoricamente, também paga por transação para a SBX. Sim, a Sold, na verdade, é um usuário dela e todas as transações que ela roda dentro dessa infraestrutura financeira, certos FIIs ficam para a plataforma, sim, com certeza. Não importa se é ela que paga ou é o comprador que paga, alguém paga para usar a infraestrutura, entendeu? Então são dois negócios que você falou até agora, que é o Sim. negócio transacional, que foi a origem da Superbid, que virou Sold, e o negócio da plataforma em si. Sim, na verdade, a gente acredita que, no final da história, o processo de você ser broker e agir como broker vai sempre continuar existindo, porque sempre você vai precisar, para certos tipos de classe de ativos, você vai precisar da curadoria de alguém te ajudando a entender aquilo que você tem para vender. Se for um processo judicial, você vai precisar de um leiloeiro judicial que faça todo o processo de curadoria daquilo que está sendo vendido, entendeu? Então, e assim funciona dentro da plataforma. Só que qualquer um desses players pode utilizar o que a gente chama de a plataforma financeira que a gente criou, que é hoje o canal Superbid Exchange. Então, o Superbid, na verdade, virou um grande canal de um monte de players que levantam transações e tem sua própria curadoria de venda de ativos. Entendeu? E eles capturam o dinheiro da transação, vamos dizer assim. E a SBX, ela simplesmente fornece a plataforma. aspas, né? Porque, pô, fornece a plataforma para que tudo isso Exatamente. aconteça. Então, isso hoje está acontecendo. Hoje você tem uma série de entes privados que já, para certos tipos de transação, por exemplo, ele já faz um monte de transações no mercado balcão. Mas o mercado balcão já existe, não é O que você chama de mercado balcão? Até O para a gente mercado entender balcão é melhor. o que a gente fala de você. Existem dois mercados dentro do ambiente da Superbit. Tem o mercado leilão e o mercado balcão. O mercado leilão é sempre um processo competitivo onde quem der mais leva aquele ativo. É um certame. O processo balcão, não. O processo balcão, eu não estou leiloando nada, eu só estou dizendo por quanto eu estou vendendo e estou listando o meu ativo nesse ambiente transacional. Então, E aí quem chegar naquele preço compra. não, na verdade você tem ferramentas de negociação que você pode negociar com o vendedor. Mas todas as propostas dentro do ambiente, elas se tornam liable, né? Ou seja, a gente cria um processo aqui interno para que as propostas nos quais os proponentes de propostas abaixo do valor que ele quer vender no balcão, ele possa negociá-las. E se ele decidir vender pelo valor que ele negociou, a proposta é liable, ou seja, o comprador vai ter que pagar o preço, senão vai ter sanções. E aí, como base de todo esse ecossistema, você tem a plataforma financeira, que é uma fintech que vocês montaram há alguns anos atrás. Na né? verdade, a fintech é o coração da SBX, como eu chamo. Ela se transformou no coração. Ela foi, através dela, a gente construiu uma aplicação em cima, tanto a parte que é o terminal do vendedor, que é onde o vendedor constrói os seus tipos de transação que ele quer, seja transações judiciais, sejam transações administrativas, sejam transações corporativas, você vai construir através desse terminal. E o comprador, ele obrigatoriamente tem que ter uma wallet nossa, ou seja, a wallet SBX, que é a wallet do Superbid Exchange, para que você possa ter o seu ID. Eu preciso saber quem é você. Know Your Customer Anti-Money Laundering. Você abre conta com a gente. Enquanto você não abrir conta com a gente, você não está habilitado legalmente para comprar de a maioria das vendas que estão aqui, porque as empresas não permitem alguém que não tenha um processo de background check e anti-money laundering. Qualquer companhia hoje séria, correta, exige isso no processo de um comprador, entendeu? De qualquer ativo dela. Então, isso a gente faz pelas companhias dentro da plataforma. Então, de qualquer forma, a ideia Superbid hoje é sendo uma plataforma para que você possa amanhã usufruir de qualquer tipo de mercado que seja necessário para você. Se você tem um ativo e que tem necessidade de velocidade de venda dele, provavelmente você vai ter que abaixar o preço para poder vender mais rápido. E se para vender mais rápido, abaixar o preço, você põe no mercado leilão, não no mercado balcão. Liquidez é uma questão de preço. É uma né, questão de preço. É. Então, eu tenho dito o seguinte, a decisão do vendedor se ele vai pôr no mercado balcão, no mercado leilão, é muito naquilo que ele entende da necessidade de velocidade de venda para ele. O que ele quer daquela negociação Exatamente. específica. Neste prédio aqui que nós estamos, um mesmo apartamento pode ter um apartamento no mercado balcão
e nesse mesmo prédio pode ter um outro vendedor com uma outra necessidade de liquidez no mercado leilão. Uhum. E isso não indifere o ativo, e sim na modalidade de venda que cada um escolhe para vender. Agora, dentro desse ecossistema que você montou hoje, que veio a ser, a gente já falou disso, o maior da América Latina, você está presente em Peru, Chile, Argentina, Colômbia, né? E Sim, Brasil. É, esse ecossistema todo, você está começando a transformar ele agora para entrar numa próxima fase, onde os contratos vão ser praticamente desnecessários, né? Quer dizer, o contrato da forma que a gente conhece. Você está começando a me contar um na pouco isso. verdade é um pouco do que quando você configura uma transação, no final você está configurando um contrato auto-executável. É o que a gente chama de um contrato smart contract, um contrato inteligente. Isso é muito discutido em algumas meios de como é que será implementado isso, né? Então, a gente entende que a tecnologia que hoje já se adota, né, a mesma tecnologia que uma B3 adota para poder registrar os contratos dela, é muito semelhante à tecnologia que a gente adota, ou seja, a gente entende que tudo isso deve ser centralizado dentro da nossa exchange, e não um ambiente descentralizado. Eu não gosto de falar de tecnologia, porque tecnologia, em qualquer negócio que você vai fazer, ela é sempre acessória, né? Uhum. Então, toda vez que você traz o tema de tecnologia, como é a arquitetura de tecnologia, você complica a cabeça das pessoas e as pessoas não entendem muito bem do que você está dizendo. Mas o fato é o seguinte, um contrato inteligente nada mais é do que você configurar ele em algum lugar, publicá-lo, e os compradores precisam seguir o contrato, e não existe mais relações pessoais. Uhum. Então, as relações que existem hoje, quando você vende um apartamento desse aqui, você vai ter que ter uma relação pessoal com o comprador, você vai ter que falar com ele, você Uhum. vai ter que falar com certos entes dentro da transação. Quando você vai para o mundo digital e o contrato é feito dentro do ambiente exchange, você não precisa nem ter relação com o comprador. Você não Uhum. precisa nem conversar com ele, desde que ele siga o contrato que está publicado. Quer dizer, aquela história de quando eu vou vender um carro, aquela discussão, pô, você me paga antes ou eu passo o documento antes? Exatamente. Essa fricção, a plataforma acaba. Porque no final do dia, a gente, dentro dos nossos processos, a gente está construindo contratos de venda onde o vendedor que está vendendo aquele imóvel, que nem sabe quem está comprando, a única Uhum. coisa que ele sabe é que aquele comprador passou pelo background check e o anti-money laundering daquela plataforma, Que é a plataforma de que é a vocês. plataforma da gente, que tem um dinheiro depositado lá, por exemplo, o apartamento desse aqui, sei lá, vale 5 milhões de reais, tá bom. E o dinheiro já está depositado, 5 milhões de reais. Então, portanto, eu começo a transferir toda a documentação para aquele comprador e vou só apertar o botão da transferência, que hoje é toda eletrônica, Uhum. claro, Uhum. os DocuSigns da vida. E na hora que você faz isso e a propriedade é transferida para aquele comprador, o dinheiro é desbloqueado. Uhum. E aí você Então, tem todo esse ecossistema que você está montando que é liable para poder claro, estar fazendo tudo isso. claro, claro, sem dúvida. O ambiente em si, a plataforma financeira que a gente está construindo, no final do dia, é um grande scroll account, onde você configura o contrato de venda do seu ativo da forma que você bem entender, seja no mercado leilão ou no mercado balcão. E se você for usar o mercado leilão, você obrigatoriamente tem que contratar um broker. Uhum. Entendeu? Você não consegue fazer um leilão público se não seja através de um broker. Porque existe uma lei específica no Existe uma lei específica, a Lei 21.981 de 32, que regulamenta esta profissão. a Você não profissão do consegue. leiloeiro. Sim, um leilão tem que ser conduzido pelo leiloeiro oficial, entendeu? Está na Uhum. legislação. Então, mesmo que eu queira fazer um leilão utilizando a tua plataforma, eu vou ter que ou indicar um Sempre, leiloeiro ou buscar. sempre ali dentro da plataforma terão leiloeiros que poderão estar participando dessa transação. Ele pode ser um leiloeiro que faz a curadoria também. Tem Uhum. muitos que são muito bons leiloeiros e muito bom de curadoria. Uhum. Agora, tem leiloeiros que fazem leilões, por exemplo, de arte de um galerista que fez uma grande curadoria de arte e o leiloeiro só vai conduzir o pregão. Uhum. É diferente, mas Uhum. os dois são conduzidos pelo leiloeiro, entendeu? Uhum. A curadoria hoje, ela não necessariamente é feita pelo mesmo ente que vende, que é o leiloeiro oficial. O Uhum. leiloeiro oficial, claro, ele tem que estar presente no momento do closing daquele leilão pela lei brasileira, você tem que ter um leiloeiro. Se Uhum. quiser fazer um leilão público, né? Claro. Então, Ô, agora, claro que se você tiver numa transação imobiliária balcão, você não precisa ter o leiloeiro, pode ter um corretor ou não, porque a lei não obriga a ter o corretor. eu não sabia disso. Dentro de uma transação imobiliária, a lei brasileira não obriga que tenha um corretor. Se eu comprar o imóvel de você entre nós, não tem corretor. Claro, lógico. Então, mas a gente não, a gente acha que o corretor é super importante.
A nossa plataforma ela é sempre programável, de tal forma que quando você publica um contrato de venda deste imóvel, você vai permitir que algum corretor se apresente para, eu tenho um comprador. E se tiver o comprador, você vai ser remunerado no contrato auto-executado, entendeu? Ô, Rodrigo, eu queria fazer um parênteses aqui, que depois eu quero falar também no Instituto Superbit, só para não perder Vamos essa lá, vamos. oportunidade de inteligência artificial também. Mas eu queria voltar numa coisa que é a tua jornada de empreendedor. Porque é o seguinte, você começou empreendendo, criando um negócio transacional na internet, que começou a crescer muito, você pegou como clientes as maiores empresas do país, né? Então posso dizer que desde Vale, Suzano, Sim, Ford, Volvo, todas elas que queriam liquidar algum tipo de ativo, fosse a Alcoa liquidando um transformador, colocar sim. na plataforma da Superbid, porque trazia transparência, enfim, uma série Essa de era a época de que a gente era um website de leilão, como um eu falo. website de leilão. Agora, dentro desse negócio de website de leilão, esse negócio foi um negócio que cresceu muito, gerou muito caixa. Você teve a visão e a coragem de falar isso aqui, ok, tá compartimentalizado num lugar correto, mas eu quero partir para o próximo ciclo. E você partiu para o próximo ciclo flexibilizando e abrindo essa plataforma para todo mundo. E mais, você está levando agora a empresa para uma terceira Uma terceira onda, transformação, a terceira transformação, é aonde é a verdade. transformação numa plataforma financeira. Então, assim, a gente teve uma oportunidade de conversar aqui outro dia com o Fábio Gurgel, para aqueles de vocês que não viram, eu gostaria de chamar a atenção. O Fábio falou uma coisa que me marcou. Ele falou, pô, toda vez que você muda de ciclo, né? Você vem faixa preta, dono do pedaço naquele determinado ciclo. A hora que você passa para o novo ciclo, você começa a ser um cara meio medíocre naquilo ali, de uma forma ou de outra, É entendeu? Você exato. começa a se provar e até onde você vai. Então isso tem uma coisa de fé, resiliência Sim, e acreditar mesmo no que você está fazendo, que é um negócio importante, né? No teu caso não foi diferente, né? não foi. Na verdade, quando eu comecei o nosso negócio de me tornar leiloeiro digital, né, website de leilão, a gente cresceu muito. Eu fiquei 15 anos com essa faixa aí. Uhum. Fiquei 15 anos. O faixa preta do leilão É, digital. exato, me tornei, demorei para chegar lá, cheguei, Claro. virei faixa preta quinto dan desse negócio. Faixa coral, né? Fiquei, não cheguei a coral, porque vamos pôr uma sandália da humildade aqui. Cheguei faixa preta quinto dan, Aham, legal, mandei bem pra cacete, foi legal, foi muito bom. aham. Agora, aí vem a reflexão, né? E agora, onde eu vou? Então, este agora onde eu vou, isso foi mais ou menos 2016, 2017. Foi lá Veja bem, que você não tinha necessidade disso. Você podia ter sentado em não, cima não, daqueles sim, louros sim, e sim, vivido muito sim, bem pro resto da sim, vida, né? sem dúvida, sem dúvida. Mas isso é Uhum, a minha inquietude, né? Eu costumo dizer lá na cultura da companhia que zona de conforto não combina com a gente. Está na uhum, cultura da companhia isso. uhum, Não combina com a gente zona de conforto. Então é assim, foi ali que eu decidi abandonar a faixa preta de ser leiloeiro de verdade, uhum. leiloeiro raiz e tal. Nome de príncipe de leilão, né, como eu falo. Obviamente, meus tios são os caras que, para mim, que eu tenho mais admiração nesse mundo da leiloaria, com certeza, eles são os caras que transformaram o negócio no Brasil desde do início dele. Uhum. Então, eu devo muito a eles e tenho muita consideração por eles. Então, e de repente, decidi não querer mais isso, não querer ser mais esse leiloeiro, não querer mais, querer sim me transformar num empresário, um empreendedor digital. Eu quero ser um empreendedor digital, é isso que eu E, quero para mim. e nisso teus sócios, teus colaboradores na Cara, companhia, os não, pra caras você falar piraram lá dentro, aonde que cara. vai esse louco, entendeu? Exatamente. Que a gente tá aqui Então, num negócio estabelecido, ganhando dinheiro, exato. funcionando Então eu bem. virei faixa branca disso, entendeu, Gê? Virei faixa branca de empreendedor digital. Comecei tudo do zero de novo e claro que a gente ainda tinha um negócio faixa preta. Na verdade, não é que eu tirei a faixa preta, eu dei a faixa preta para um cara que chama Paulo Scaff, que trabalha comigo, é meu sócio até hoje. Eu chamo ele de Turcão. Falei, Turcão, veste você a faixa preta, entra você no tatame, luta aí, manda pau, que você é muito melhor do que eu para lutar do que eu mesmo. Naquele Naquele tatame, negócio ali, naquele tatame. Então, é, cara, eu tenho a humildade de reconhecer que você é melhor do que eu. Veste a faixa preta você, toca pau e eu vou tentar fazer outra coisa, ser faixa preta de outro tipo de luta, que é entendeu? essa escalada digital que você começou a Exatamente. fazer. Então, eu adoro o Fábio, né? E o Fábio, para mim, é o meu. Eu brinco que ele montou uma igreja, né? Ele não entendeu ainda que ele é dono de uma igreja. E daqui a pouco vai ter a igreja Alliance, eu acho. Eu tenho a sensação de que qualquer dia ele monta a igreja dele.
E ele vai ter um monte de seguidor, porque ele realmente ele é um É. cara que eu Ele já tenho, tem, na verdade, né? tenho uma admiração por ele É. grande. Ele para mim é um grande. Muitas vezes que eu escutei lá tentando ser faixa preta de jiu-jitsu, que eu nunca consegui. Aliás, eu nem consegui ser faixa preta de judô, então no final do dia não tive a paciência, a resiliência de ficar lá sofrendo no tatame, ou Uhum. seja, mas eu levo para esse ensinamento do tatame, eu levo sempre para a minha vida pessoal. Então, certos momentos que você está lá na dificuldade, sendo apertado por alguém no tatame, você precisa esperar o momento certo para respirar e Uhum. não se ficar nervoso, Uhum. ficar calmo, Uhum. que o momento certo a janela abre e você vai conseguir sair daquilo, entendeu? Uhum. Então, quem luta jiu-jitsu sabe bem o que eu estou dizendo. Ou Agora, seja, então, com essa resiliência, e com essa visão, você sempre foi um cara muito visionário dentro da empresa, e reconhecido como tal, né? Tanto é assim que, na minha modesta opinião, você também tem uma igrejinha lá dentro, total, dos seguidores que estão atrás de você total. e acreditam na tua visão, porque até agora todo mundo que se engajou, né, junto com você nesse projeto, está de alguma forma se beneficiando Total. do crescimento da Na companhia, né? verdade, a brincadeira é tão poderosa, Gê, que muitas vezes as pessoas elas querem estar perto nem porque ela entendeu direito qual é a disrupção, Mas porque mas que ela quer participar da ela igreja. tá sentindo que alguma coisa está acontecendo ali, né? Exato. E tem esse Isso é mag... muito eu, né? e, Muito o meu lado espiritual que eu ponho tão fortemente dentro da companhia, e que entendeu? passa esse magnetismo para todo mundo que está lá. E é Total. uma coisa que você cento e faz dez por questão. cento. Eu, que tenho a oportunidade de te acompanhar há muito tempo, posso testemunhar que esse magnetismo vem muito dessa de conseguir trazer esse aspecto mais espiritual dentro do ambiente de negócios e cria esse magnetismo que é uma coisa muito agradável Sim, e ao mesmo tempo uma companhia de alta performance. sim. Então isso é super importante de dizer, né? Mas eu sempre eu digo, né? As pessoas, para evoluírem na vida, ela precisa ter um autoconhecimento. Uhum, E o autoconhecimento esbarra necessariamente no seu conhecimento do seu lado espiritual, uhum. que não tem nada a ver com religião, né? Porque as Sim, pessoas confundem sim. a espiritualidade com a religião. Aí às vezes você pergunta para o cara, para a pessoa, você é espiritualizado? A pessoa te responde, não, eu sou ateu. Você Você fala, falou. meu, mas não foi isso que eu perguntei. Exatamente. Eu perguntei É, diferente, ou seja, você está é. alinhado com o cosmos, cara? É, Você ou você está está. alinhado com o teu core, com o teu eu Exatamente. interno, com o Então, teu Deus você interno, está né? em Enfim. comunhão com, se você é cristão, você está em comunhão com Jesus? Porque se você realmente é cristão, É, você tem que. A comunhão exige-se comunhão. é. Então é o seguinte: eu tenho fases na minha vida que eu estou em comunhão com algumas coisas diferentes que é o cristianismo, que Uhum. obviamente a gente foi formado e a gente é formado numa sociedade cristã. Então, mas eu, no final da história, curto muito o lado espiritual e entendo que se ele não existe, fica uma coisa meio sem graça na história, entendeu? Rodrigo, mudando um pouco de assunto, me conta um pouco como é que você está lidando com esse aspecto de inteligência artificial dentro da companhia, porque essa é a tua atual religião. A gente está falando de religião aqui, Exatamente. né? A religião lá é o seguinte: hoje em dia, dentro da companhia, eu tenho muito orgulho de dizer que quando ninguém ainda estava pensando em pegar a licença Enterprise de algumas plataformas de LLM, né, começamos obviamente com a OpenAI, hoje a gente tem outras. A gente foi a terceira companhia na América Latina a ter a licença OpenAI. Isso diz muito, entendeu? Uhum, Porque naquela época você ter uma licença não custava menos do que US$ 200 mil, que foram as primeiras licenças que foram dadas. Só estava dando para Itaú, uhum, para esse. E aí quem uhum. pegou? Itaú, pegou o outro e a gente. É, E eram companhias completamente diferentes de tamanho, é. entendeu? Então, quando a gente trouxe para dentro, ninguém sabia muito bem o que a gente ia fazer com aquilo. Eu pus para dentro, e agora? O que a gente faz com isso aqui? Mas você vem catequizando o teu pessoal a aprender a usar Venho. aquilo, né? Então, eu venho catequizando e uso o jiu-jitsu muito, O jiu-jitsu, a IA. e a IA como exemplo do jiu-jitsu. Eu tenho dito o seguinte: se você quiser ficar bom de IA, de inteligência artificial, IA, né, como a gente fala, AI, você tem que botar o kimono e ir para o tatame. A primeira iniciativa é comprar um kimono, Praticar, praticar. praticar. Entrar e começar a perguntar, Perguntar, você tem que fazer a prática. E a AI, acredite, acho que tem um cara no mundo que é faixa preta quinto dan de AI. Só tem um. É o mestre de AI, na minha opinião, que chama-se Elon Musk. Por que que você diz E isso? eu Conta digo pra... isso porque ele está nessa estrada de navegar no tatame de AI há muito tempo. E ele lutou jiu-jitsu sem que, uma época onde ninguém sabia nem o que era, só ele. Uhum, Então acho que até em um certo momento ele usou aquilo
E deve ter. Eu quis dizer o seguinte: você pode imaginar alguém conseguir sentar na NASA e convencer os caras da NASA que foguete vai dar ré? Se você falasse isso há 5 anos atrás, alguém ia dar a risada que você está dando. E ele conseguiu fazer isso não sozinho, mas ele conseguiu fazer isso com a ajuda cognitiva de uma Claro, ferramenta de inteligência claro. O que artificial. ele fez? Ele juntou, obviamente, a cognição dele, que já é ótima, Hum, ele teve uma expansão cognitiva tamanha com as AIs, que eu falo que AI para mim não é inteligência, é expansão da sua própria inteligência. uhum. Então é uma questão de semântica que as Ele é um pessoas. booster, né, no Ele teu... não existe um ser que é o É, AI que está vivendo por aí. Não é um cara que existe. você vai lá na brasa da tua Claro, a AI é a inteligência, né, na expansão verdade. cognitiva do seu própria cognição, entendeu? Então, Uhum, quando você entende esse poder da AI, que no final do dia é algo que te faz alguém melhor, até espiritualmente, porque a sua uhum, cognição espiritual é uhum, muitas vezes leitura, uhum, entendimentos de reflexões filosóficas, etc., você começa a ficar mais inteligente, cara. é verdade. Então, é um pouco disso, entendeu? Então, da AI, a minha igreja AI dentro da companhia, toda vez que eu vejo que alguém se catequizou, eu falo, amém, bem-vindo à igreja. Porque essas reuniões acontecem, às vezes, esse cara está catequizado, eu grito um amém, bem-vindo à igreja. Ou seja, você, dentro da companhia, você está reconhecendo Exato, os valores que você quer incorporar na exatamente, companhia. exatamente. É Ou- questão cultural, eu falo, é uma questão de cultura aqui. Se você não impõe a cultura, e eu tenho dito o seguinte, outro dia uma conselheira minha falou, não, tem que esperar a AI, porque você está implementando, Rodrigo, devia esperar o CTO, não você. Eu falei, não, não, não. 10 entre 10 empresas que estão implementando AI, quem está implementando é o dono da empresa ou o CEO da companhia. Não Porque é o ele realmente CTO, né? entende que aquilo vai transformar a forma, e vai mesmo. Ou Assim. seja, é muito mais do que uma tecnologia, é um jeito de olhar Claro, para o é business, para o futuro. completamente Você diferente. está setando qual é a trajetória e quais são os valores que essa companhia vai reconhecer nas pessoas que estão lá Exatamente. E os dentro. valores é um prompt. É um prompt. É muito bom isso. É muito bom. Dentro da companhia. Então, no final do dia, esse meu fascínio por tecnologia, ele sempre foi desde menino. Começou ali quando eu ganhei um Apple II do meu pai, com, sei lá, acho que eu tinha 17 anos de idade, 86, Uhum, 87. uhum. E com aquela Apple II, ali eu, 16 bits. exato, É, aquilo é lá foi 8 ou o meu 16 primeiro, bits. meu contato É, que eu tive e fiquei fascinado com é. tecnologia. Então, eu não sou o cara mais acadêmico de engenharia, nada disso. Eu nem terminei faculdade, no final do dia sempre comecei a trabalhar muito cedo. Mas a minha capacidade hoje de compreensão de certos assuntos é muito profundo, entendeu? Uhum. Então, esses dias eu tive uma conversa com um advogado, o Dr. Hamilton Dias de Souza, ele me falou sobre Confúcio. E eu tenho estudado sobre Confúcio e tenho me identificado muito sobre Confúcio, né? Que ele Uhum. diz que o ser humano não precisa acreditar em Deus, ele precisa acreditar no cosmos. E Uhum. o cosmos, para você estar alinhado de legal com o cosmos, né? Todo mundo aqui está alinhado com ele necessariamente você precisa estar com muito amor e compaixão nas suas atitudes diárias. Uhum. Não é poderoso isso, cara? Uhum. Então, esse é o lado de Confúcio. Então, eu diria o seguinte: a inteligência e as filosofias, quando você traz tudo isso para dentro do seu dia a dia, porque a sua capacidade de cognição melhorou, a sua compreensão das coisas estão melhores, te faz um ser humano melhor, velho. Rodrigo, deixa eu te fazer mais uma pergunta, cara. Me diz alguns números da Superbit, só para o que você pode dizer, vai, Ah, do ponto de vista de tamanho de companhia, só para a gente ter uma noção, as pessoas que estão assistindo terem uma noção do que a gente a está falando Superbid aqui. hoje, ela é uma companhia que vive de quantidade de ativos sendo transacionados que passam pela essa plataforma financeira. Uhum. Ela é uma companhia hoje, este ano de 2025, a gente acha que vai passar perto de 6 bilhões de reais pela plataforma, 1 bilhão de É, dólares mais ou menos. é. Outra coisa, eu queria que você falasse só um pouquinho, tocasse no trabalho que você está fazendo com o Instituto, que é um trabalho Isso é um super trabalho legal. legal, é um trabalho, obviamente, a gente, na governança da companhia, chegou à conclusão que tinha que construir um comitê ESG na companhia, dentro do comitê surgiu a oportunidade de a gente construir um projeto que a gente achou que era vencedor e ele está se mostrando ainda, obviamente, como é que a gente vai escalá-lo, mas basicamente toda vez que uma criança sai de um abrigo, ela faz 18 anos de idade, ela muitas vezes ela não tem para onde ir, porque a situação da legislação brasileira
ela obriga uma criança que não tem pai ou não tem mãe ou está em situação de risco, o pai está preso, a mãe está na Cracolândia se tem pai e mãe e não está para adoção e está com situação de risco, faz 18 anos, não tem, continua não tendo para onde ir. Então a gente está montando repúblicas, né? A gente começou com uma casa, está no projeto de fazer a segunda casa, cada casa são oito adultos, né? Porque eles têm 18 anos de idade. Uhum. E o Instituto em si, ele ajuda também aqueles que também estão em situações de vulnerabilidade, mas de uma certa forma têm onde morar, entendeu? Uhum. Então, a gente ajuda com educação, ajuda com alimentação, treinamento, ajuda para a pessoa poder Inserir na inserir na sociedade. sociedade, porque muitas vezes essas pessoas que estão vulneráveis, elas não tiveram a chance nem de saber ler e escrever direito. Aula de matemática, a primeira aula me choca não saber o que era par ou ímpar. Com 18 anos de idade é muito ruim, gente. É muito ruim. É muito triste de ver isso e muito triste que a gente vê uma sociedade onde as oportunidades não são iguais para as pessoas porque o Estado não dá o que é a obrigação dele, que é a educação. Ainda bem que tem gente como você que tem a iniciativa de ajudar Mas de cada alguma um forma. fizesse um pouquinho, né, como eu disse. Então eu quero achar uma forma de escalar isso, entendeu? Eu não achei ainda o caminho de escalar. Eu estou empreendendo ainda o Instituto, como eu falo. Achar um modelo de negócio, que ele se retroalimente de alguma forma, para que a gente possa achar um caminho de sucesso ali, de que as pessoas tenham o sucesso de sair dali, amanhã ela poder retribuir de alguma forma para aquilo que ela teve a oportunidade de ser transformada, né? Então, transformar a vida, se você transformou uma vida, cara, God bless you, só uma. Agora, tem uma coisa que a gente ouviu, a gente caminhando para o final, antes de pedir para você deixar algum recado para todo mundo aqui, queria lembrar, a gente fez uma entrevista também com o Beto Pandiani. O Beto velejou o mundo inteiro de Hobbycat sem cabine. E ele fala que você planeja 80%, mas os 20% de a hora que ele está no barco, com o parceiro dele navegando, é que tudo isso é que vai fazer a diferença durante o processo todo da execução. E você vê, a ideia de levar os leilões para um ambiente digital, que saísse um pouco daquele ambiente um pouco mais viciado ou mais propenso a vícios enfim, que existia no físico, é uma ideia. Mas toda essa trajetória que você veio fazendo ao longo desse caminho requereu gente muito legal do teu lado, uma baita curiosidade tua para fuçar, entender, muita coragem para poder fazer essas mudanças de ciclo, porque você podia estar parado em qualquer lugar. Então, de novo, o que a gente está vendo é o seguinte, aquela coisa assim, o sucesso é coletivo. Entendeu? É uma coisa que é interessante. O Beto falou uma coisa que ele falou assim, o fracasso é individual e o sucesso é coletivo. Eu adorei essa frase. Então, Rodrigo, você tem algum recado que você queira deixar para todo mundo? Não, eu aqui te agradeço, final? né, Gê? Você é um tremendo de um amigo meu que eu quero muito bem. Te agradecer a oportunidade de estar aqui conversando, ou seja, eu espero que esta conversa possa inspirar as pessoas a ser um pouco mais espiritualizadas, que as pessoas carreguem um pouco mais de amor e compaixão no coração, que não tem erro, é sucesso garantido. Lindo, meu velho. Obrigado, meu.